Olá a todos, amigos, irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que todos possam se sentir muito bem-vindos, sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre as leis de Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcelo, e dando continuidade, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 144, chamada Ajudemos a Vida Mental, baseado numa passagem que está em Mateus capítulo 4, versículos 25, onde diz assim: E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: a multidão continua seguindo Jesus, na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil é a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século em século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana, e contribuir para a coletividade para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se ative a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação das páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir o quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano do ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecer e sublimá-lo é a garantia de redenção do mundo, descortinado em novos ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, essa é uma lição muito importante, onde Emmanuel, através dessa passagem, ele nos ensina a refletir sobre a nossa responsabilidade em ajudar as pessoas que estão à nossa volta nesse despertar, ajudar as pessoas a refletir, ajudar as pessoas a pensar, a discernir, a ter uma consciência melhor. É um pouco do que Jesus fez quando esteve conosco. A gente se apega muito às maravilhas e aos milagres que Jesus fez, mas o seu trabalho mais importante foi de exemplificar, de mostrar o caminho de Deus, de mostrar o caminho do bem e exemplificar e agir, trabalhar as suas ações em prol desse bem. É tanto que hoje, há mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui conversando sobre os ensinamentos do Cristo. Então, a importância desse trabalho no bem, a gente percebe o quanto Jesus, o seu trabalho, ele foi não só valorizado, mas ele foi, assim, perfeito. Porque estamos aqui mais de 2000 anos depois conversando sobre os seus ensinamentos. E nós, de acordo com a nossa evolução, com a nossa pequenez, nós também temos a condição de espalhar esse bem à nossa volta. Cada um de acordo com o seu momento, com a sua condição e no local onde Deus nos colocou. Mas nós temos essa condição e nós temos essa responsabilidade. É isso que, num primeiro momento, Emmanuel ele nos ensina, que ele nos ajuda justamente a refletir sobre isso. E os dois primeiros parágrafos, eles começam explicando um pouco sobre isso. Quando Emmanuel fala assim: a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil é a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque de século em século a busca e a esperança se intensificam. Esses dois parágrafos são muito interessantes porque aqui Emmanuel fala um pouco sobre essa busca que nós temos por Jesus.
Mas essa busca por Jesus aqui tem um outro significado. Não só a busca de Jesus e dos seus ensinamentos, mas essa busca de Jesus significa a nossa melhor interior. Então quer dizer que de tempos em tempos, todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos esse despertar para as coisas de Deus, para o bem, para as coisas que vêm da espiritualidade do bem, para as coisas que buscam a nossa melhora interior, como pessoas, espíritos eternos que nós somos. Então, a pessoa hoje que ela esteja, digamos assim, por mais mergulhada na maldade que ela possa estar hoje, isso é um estado transitório. Ela vai passar por isso. Como Emmanuel fala aqui, em tempos, todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos esse despertar, temos essa busca por Jesus. Esse buscar Jesus é porque ele é o nosso exemplo. Então, quando a gente tem esse despertar para essas coisas do mundo mais alto, a gente tem o nosso exemplo de Jesus. Por isso é importante esse despertar. E aqui a lição fala que nada vai se bloquear, interpor sobre isso. Mais cedo ou mais tarde, todos vão ter esse despertar, e aí o que, que vai acontecer? Cada pessoa, ao seu tempo, vai ter esse caminhar e nada vai impedir. Se a pessoa decidiu, se a pessoa quis seguir por esse caminho, decidiu essa melhora, teve esse despertar, teve essa melhora, ela vai seguir por esse caminho e nada vai impedir. Então, por mais que se, digamos assim, que a pessoa tenha suas dificuldades, por mais que a espiritualidade inferior ela queira, digamos assim, interferir sobre isso, a vontade da pessoa em melhorar vai ser mais forte que isso. Então, nada vai impedir. Então, todos têm esse momento. O que difere, e a gente sempre fala isso aqui nas lições e nos evangelhos, o que difere cada um de nós é esse despertar, é o momento. Para uns acontecem antes, para outros acontecem depois, mas cada um vai ter esse momento chega para todos mais cedo ou mais tarde. Quanto mais a gente despertar mais cedo para isso, melhor para nós. E aí está o nosso trabalho, em ajudar as pessoas que estão à nossa volta a ter esse despertamento, a ter esse discernimento. Aí a lição ela continua falando sobre isso. Não nos esqueçamos, pois, de abençoada sempre será toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para a coletividade, para que ela aprenda a pensar na extensão do bem, é colaborar para que se ative a sintonia da mente terrestre com a mente divina. E aqui, Emmanuel, depois ele dá alguns exemplos daquilo que a gente pode fazer. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Leitura edificante, palestra educativa, alfabetização, né? Acabei pulando. Exemplo contagiante na prática de bondade simples, divulgação das páginas consoladoras e instrutivas, exercício na meditação. Então, aqui a gente percebe o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance. E Emmanuel ele deixa bem claro aqui, quando ele fala aqui lá no terceiro parágrafo, bem no final, ele fala assim: ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Cada um está no seu local, no seu momento, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o nosso melhor. Há pessoas que têm uma condição hoje melhor não seria essa palavra, mas que estão colocadas pela espiritualidade digamos assim, numa posição social onde ela é mais vista, onde ela pode influenciar as outras pessoas, e isso deixamos bem claro. E lembremos do ensinamento que o Espiritismo, né, ele nos deixa. Cada qual com as suas obras. Nós somos responsáveis e de acordo com aquilo que é nos dado. Quanto mais é dado para nós, mais responsáveis nós somos. Então, essas pessoas que elas têm uma condição, digamos assim, de influenciar as pessoas, de assim, uma posição onde elas conseguem influenciar mais pessoas, elas serão cobradas dessa responsabilidade que elas têm, porque elas devem se utilizar isso não para vantagem de si mesmo, que a gente acaba vendo muitas vezes. As pessoas elas são colocadas em locais onde, digamos assim, outras pessoas podem vê-las e elas devem utilizar essa influência para ajudar essas pessoas, a inspirar o bem nessas pessoas, e muitas vezes as pessoas acabam se utilizando dessa posição em benefício próprio.
Então, é nisso que a gente precisa tomar um certo cuidado. Essas pessoas que estão nessa posição de influenciar as pessoas de um jeito, digamos assim, mais abrangente, elas vão ser cobradas por isso. Elas têm uma responsabilidade perante a espiritualidade sobre isso. Elas não foram colocadas nesses locais assim de graça. Existe um trabalho, existe uma responsabilidade que elas precisam fazer. E aí vai delas. Nós que estamos, digamos assim, no nosso mundinho, no nosso quadradinho, nós temos a nossa responsabilidade também. Temos condição de inspirar as pessoas à nossa volta o bem. O que a gente precisa tomar um certo cuidado, e aí é que a gente às vezes acaba, digamos assim, se confundindo e se prejudicando, é que muitas vezes a gente acaba querendo impor a nossa verdade, aquilo que a gente acha certo, em relação ao outro. Muitas vezes a gente, sem perceber, a gente acaba subjugando o próximo, porque a gente se vale da nossa posição, da nossa opinião, da nossa vontade, e a gente impõe isso em relação a outra pessoa. Só que era assim que Jesus fazia. Lembremos do exemplo de Jesus. Jesus ele nunca impôs nada a ninguém. Ele sempre trabalhou de acordo com as suas palavras, com seus ensinamentos, mas mais do que tudo, ele exemplificou, ele vivenciou tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele estava ali dizendo, ele vivenciou ali. Por isso que os seus ensinamentos, eles são tão fortes ainda hoje. Não é apenas porque ele disse, ou porque as pessoas escreveram o que ele falou, mas principalmente pelo que ele fez. Por isso ele é o nosso melhor exemplo e guia. E até mesmo nos locais onde, e isso é muito contado em livros que contam as histórias, as passagens dos apóstolos, né? Que até mesmo nos locais onde Jesus ia, que ele sentia que ele não era bem-vindo, ou que as pessoas ali não estavam prontas para o ensinamento dele, ele pegava as sandalinhas dele, batia lá, tirava o pó delas e ia para outro lugar. Ele não ia impor a verdade dele. E ele sabia que ele estava correto, ele sabia da missão dele, mas as pessoas ainda não estavam preparadas, ele ia para outro lugar. E muitas vezes isso acontece com a gente também. A gente quer impor a nossa verdade. Às vezes a gente acha que a gente está certo numa posição, em algo, uma opinião ou algo da vida, e a gente quer impor isso a outra pessoa. E mesmo que a gente esteja certa, não é esse o caminho. O que a gente deve fazer é exemplificar, é mostrar o caminho para a pessoa, fazer com que ela reflita, para que a pessoa por si própria possa decidir aquilo que é melhor para ela. Não é pegar no braço, a gente dá muito esse exemplo quando a gente é espírita, né, que a gente gostaria que os nossos familiares ou alguns entes queridos fizessem parte do nosso caminhar espírita, que estivessem indo na casa ou outras coisas assim. Então a gente tem aquelas vezes, a gente dá esse exemplo, né? De às vezes a gente quer pegar a pessoa pelo braço e levar para o centro espírita. A pessoa até pode ir, ela vai uma, duas vezes, mas ela não vai ficar, porque não é o momento dela. Agora, quando a gente trabalha através das nossas palavras, através dos nossos gestos, dos nossos comportamentos, a gente consegue fazer a pessoa refletir. Não precisa a gente pegar, por exemplo, a Bíblia debaixo do braço ou o Evangelho e sair pregando por aí. As palavras, muitas vezes elas são ditas, mas elas entram pelo um ouvido e saem pelo outro. A pessoa, às vezes, não tem aquela atenção, não tem aquela compreensão, muitas vezes não quer ouvir, não está preparada ainda para aquilo. Mas com as nossas atitudes, principalmente naquele ensinamento de pagar o mal com o bem, de ter uma atitude diferente da maioria das pessoas, isso faz com que as pessoas reflitam. E você está num lugar onde, de repente, tá aquele burburinho, um falando mal do outro, por exemplo, falando de uma pessoa que não está ali, e você de repente se cala, ou você de repente consegue mudar aquela sintonia, isso chama a atenção das pessoas. Então, são com essas atitudes que a gente vai ajudar a pessoa a melhorar essa vida mental dela, a sair dessa sintonia, digamos assim, ruim, ajudando ela a refletir, ajudando ela a pensar, a oferecer o bem para ela nesses exemplos que Emmanuel aqui fala. Por exemplo, da leitura edificante, o exercício da meditação, divulgação das palavras, dos gestos, de acordo com o que a gente vai fazendo, a gente vai ajudando as pessoas a refletir. Eu até comentei isso, acho que no Evangelho da Casa, que eu fiz já há um tempo atrás, que, por exemplo, tem a Andrea, né, que ela participa dos evangelhos, não só lá da casa, mas aqui também, né, da Liga e do
das lições gravadas, né? E eu tenho aprendido muito com ela, porque ela, como professora, ela fala, né, que muitas vezes, nas situações com os alunos, ela não precisa pregar Jesus, Deus, o Evangelho ali, mas em algumas situações ela pode falar alguma coisa para ajudar as pessoas a refletir. E eu fui aprendendo isso com ela, né? Eu tenho uma irmã um pouco mais nova, por exemplo, ela é adolescente, e ela tem eu até brinco com ela que ela tem um espírito meio de revolução francesa, assim, sabe? Ela tem aquela coisa do tá errado, não, vamos lutar, vamos brigar, vamos fazer, né? Ela tem essa vontade, né? Muito viva nela. Só que aí muitas vezes ela acaba causando briga com outras pessoas, discussões, né? Então, até ela estava brigando, acho que ela teve uma discussão com uma amiguinha dela lá um tempo atrás, aí a gente estava conversando, e aí não sei, não lembro exatamente o que ela me disse, mas aí eu cheguei para ela e falei: olha, cuidado, queira para ela do mesmo, faça para ela do mesmo jeito que você gostaria que fizesse por você. Então percebam que a gente não precisa pregar Jesus, mas com essas palavras, com esses ensinamentos, a gente consegue ir lá e plantar essa sementinha para fazer a pessoa refletir. Teve um outro momento também que ela estava chateada com alguma coisa, que ela falou que queria, eu não lembro exatamente o que era, que ela queria fazer com a pessoa. Eu falei: olha, cuidado, né? E cadê a sua misericórdia? Então perceba que são nesses pequenos exemplos que a gente consegue plantar o bem. E é isso que está ao nosso alcance. Aqui ninguém, a espiritualidade não quer que a gente saia, pegue uma bandeira de Jesus e saia pregando por aí. Não é esse o caminho, isso não vai adiantar. Mas no nosso quadradinho, no nosso ambiente, se a gente conseguir já plantando essas sementinhas do bem ali nas pessoas, nas situações, a gente já está fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. E esse é o objetivo, é isso que a gente consegue, que está ao nosso alcance fazer. Né? A gente não tem esse poder de influência, de influenciar muitas pessoas, mas se cada pessoa ali no seu quadrado, no seu ambiente ali, conseguisse plantar, né, essas pequenas sementes ali, em torno de 5, 6 pessoas, olha quanto bem ele se espalharia mais fácil. Né? Se de cada lugar tivesse pelo menos uma pessoa ali plantando esse bem, o bem ele se tornaria, digamos assim, mais visível, se espalharia mais fácil. A gente estaria ajudando Deus nesse trabalho de espalhar o bem pela terra. E esse é o nosso objetivo. Ajudar a vida mental nada mais é do que ajudar as pessoas a refletirem as suas ações para o bem. Mas sempre deixando claro, nunca impondo nada, até porque nós não somos os donos da verdade. A gente precisa ser um pouco mais humilde nas situações, muitas vezes, e mais que a verdade ou a razão esteja com a gente não pode impor isso à pessoa. São com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, é que a pessoa vai ver que ela está errada ou que e há uma necessidade de ajuste naquela situação. Então é nisso que a gente precisa estar atento, a gente precisa tomar um certo cuidado. As brigas, as discussões, as inimizades, elas surgem muito porque nós estamos ali brigando, querendo impor a nossa verdade em relação a outra pessoa, e a gente está sendo egoísta, a gente está pensando na gente, a gente não está pensando na pessoa. E a pessoa ela tem o tempo dela de compreensão. O nosso trabalho é justamente ajudá-la nessa compreensão. Então, caminhando para o fim, Emmanuel fala aqui: seja a nossa tarefa primordial para o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir o quanto possa dar ao melhor comum no plano ideal e na atividade que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecer e sublimar a garantir a remissão do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, fechando a lição, além desse trabalho que a gente tem em relação ao próximo, de ajudá-lo a refletir, de ajudá-lo a pensar sempre na direção do bem, e se a gente pensar nos trabalhos que os apóstolos, que os profetas fazem, né? Os profetas, pensando do lado religioso da palavra profeta, eles nada mais são do que espíritos já de uma hierarquia elevada que ajudam as pessoas, encaminham essas pessoas para o bem, mostram o caminho para essas pessoas. Nós não estamos ainda nessa condição, mas a gente já, de acordo com o nosso momento, a gente já consegue ajudar a plantar um bem ali em relação às pessoas, principalmente com o nosso comportamento, com as nossas ações. É isso que a pessoa vai ver. Mas uma coisa que não está, digamos assim, bem, assim, que não está, digamos assim, que está implícita aqui no texto,
e que a gente precisa refletir, principalmente quando a gente fala sobre vida mental, a gente precisa tomar cuidado também com os nossos pensamentos. Nós somos antenas e o pensamento é energia. E muitas vezes nós captamos coisas do ambiente que não fazem parte de nós. E aí a gente capta, traz para a gente e de repente aquilo é uma coisa que habita ainda na gente. Então a gente vai lá e dá força. Lembra do exemplo que eu dei da maledicência? Às vezes a maledicência está ali guardada, ali, guardadinha aqui, mas a gente está ali quietinho. Mas aí começa um falar com o outro, aí a gente começa a se envolver por aqueles pensamentos, a gente absorve aquilo e quando a gente vai ver o que a gente está fazendo, está praticando a maledicência, está junto ali com as pessoas falando mal uma das outras. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com os nossos pensamentos, porque como eles são energias, eles têm poder. Se a gente não educá-los, se a gente não estiver prestando atenção, a gente absorve coisas de outras pessoas e a gente acaba se prejudicando. Porque nós temos também os nossos males, nós temos ainda os nossos defeitos, algo ainda a trabalhar dentro de nós. Isso ainda faz parte da gente. Então, a gente está no planeta de provas e expiações. Então, aonde a gente vai, a gente tem momentos que a gente vai captar isso. Se a gente não estiver atento, a gente vai se envolver. E aí a gente vai se desequilibrar, porque o nosso pensamento ele começa a emitir energias, pensamentos ruins, aí a gente começa a ter sentimentos ruins também, e isso nos leva ao desequilíbrio. Então, a gente tendo uma saúde mental boa, pensando na saúde mental no sentido daquilo que Emmanuel nos ensinou, aí trazendo isso para nós, de termos, lermos e assistirmos palestras edificantes, lermos bons livros, escutarmos boa música, assistirmos bons programas, bons filmes, e isso nos ajuda a ter uma saúde mental melhor. E aí, a gente vai estar protegendo a nossa mente desses ataques que às vezes surgem, que às vezes a gente nem espera. Muitas vezes são pessoas que querem interferir em nós e elas mandam essas energias, ou de repente algum ambiente que a gente entra, e a gente se envolve lá e nem sabe por quê. Mas é porque a nossa antena está ali e a gente captou aquilo e a gente não prestou atenção. E às vezes aquilo não é nosso, mas como a gente está ali no ambiente, a gente acaba captando aquilo e acaba a gente muitas vezes assim se desequilibrando. E esse desequilíbrio ele é tão assim importante a gente tomar cuidado, porque muitas vezes ele nos leva o quê? A depressão, nos leva à angústia, nos leva à tristeza, nos leva à falta de fé, e a gente não sabe de onde começou isso. Nossa, de repente, quantas situações na nossa vida a gente não está, né? De repente, em algum lugar, a gente fala, nossa, mas eu estava tão bem, o que que aconteceu? Muitas vezes foi isso. Em algum ambiente, alguma coisa, alguma pessoa disse alguma coisa, a gente foi lá e captou, trouxe para a gente absorveu aquilo, e aí depois a nossa energia que estava aqui, começa aqui. Então, a gente tem o trabalho de primeiro prestarmos atenção nessa nossa saúde mental, de nós nos ajudarmos, de nós estarmos praticando o bem e os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, de acordo com o que está ao nosso alcance. Quanto mais a gente estiver praticando bem, mais sintonizado com a espiritualidade do maior a gente vai estar. E aí a gente vai poder estar não só se protegendo, mas a partir daí ajudando as pessoas também a ter uma melhor sintonia, a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais equilibrada de acordo com o momento dela, de acordo com a escolha dela. Então, que a gente cuide de nós, que a gente esteja bem, que a gente procure o nosso equilíbrio, para que a gente possa, a partir daí, também fazer o nosso trabalho de ajudar as pessoas, né, contribuir com esse trabalho de Deus, de espalhar o bem às pessoas à nossa volta, que a gente tenha cuidado com isso e lembremos, sem impor nada a ninguém, respeitando o tempo e o momento do outro. Então era isso que a gente queria falar com vocês, espero que tenham gostado, é uma lição por demais importante, uma lição muito interessante, que muitas vezes a gente não se dá conta, então acho que fica para nós uma lição e nessa semana uma tarefa, né, para que a gente esteja prestando atenção, não só em como está sendo os nossos comportamentos, a gente já está direcionando os nossos comportamentos mais para próximo do bem e com isso influenciando as pessoas e também prestando atenção nos nossos pensamentos. Como estão os nossos pensamentos? Eles são saudáveis? São pensamentos de esperança, de coragem, de fé, de amor, de bondade, de caridade? Ou a gente está tendo outros tipos de pensamento que nos levam a ter outros tipos de sentimento? É algo para a gente estar refletindo e é algo muito importante. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que, se assim Deus nos desejar, né, se assim Deus permitir, a gente possa estar semana que vem mais uma vez aqui, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus.
Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, que tenham todos uma excelente semana muito abençoada e equilibrada. Que assim seja.